Boa tarde para todos e todas. Meu nome é Ana Toni e quero falar bem-vindos a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu vou só começar fazendo a abertura para apresentar o OCA, que é o Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia. O OCA é uma iniciativa muito nova, que foi idealizado por 4 organizações da sociedade civil brasileira, e é uma plataforma que está reunindo informações qualificadas sobre a relação de comércio internacional, meio ambiente na Amazônia. A gente sabe que esse é um tema quente, a gente está vendo muitos debates sobre isso, e aí resolvemos abrir o OCA para estimular esse diálogo embasado na ciência, no engajamento de diversos atores da sociedade, e a gente ter aí uma melhor qualificação do debate de quais são as consequências positivas e ou negativas que o comércio internacional pode trazer para uma região muito específica aqui no Brasil, que é a Amazônia. Então, eu fico muito feliz de estar nesse encontro, de mais um encontro. O OCA vai estar fazendo seminários, pesquisas, análises. Então, queremos estimular a todos que depois entrem aí na nossa página também para acompanhar. Mas hoje tem um encontro muito especial que o nosso querido Cláudio Ângelo, que está aqui conosco, vai ser o moderador, já agradecendo o Cláudio. O Cláudio, ele é o diretor da área de comunicação do Observatório do Clima, uma rede de organizações muito especial, que tem feito um trabalho incrível no Brasil sobre mudanças climáticas. O Cláudio é jornalista, não é ex-jornalista, mas é jornalista, uma vez jornalista, sempre jornalista. Tem muitos outros chapéus que coloca, mas entre tantos, eu queria mencionar que o Cláudio, eu diria que é um dos jornalistas com mais expertise na área de mudanças climáticas, também pianista, também jardineiro, mas é com o chapéu de jornalista que a gente convidou o Cláudio. Agradeço, Cláudio, muito por você ter aceito o nosso convite. E também agradecer ao Paulo Barreto, que faz parte também do OCA, e a Stephanie, por fazerem parte do debate hoje. Bom debate, vou estar acompanhando de perto. Até mais. Obrigado, Ana. Boa tarde para todo mundo. Bom, a gente teve um robô da NASA que chegou ontem em Marte, mas para quem não chegou ontem de Marte, a gente sabe que existe neste momento uma polêmica imensa em torno do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que foi assinado depois de 2 décadas de negociação em junho de 2019, foi exatamente no começo de um período crítico de queimadas na Amazônia. De lá para cá, esse acordo ele tem passado por um processo de debates, tanto dentro da União Europeia quanto no Brasil e nos outros países do Mercosul. Existe, como a Ana falou, existem potenciais ganhos e potenciais perdas com esse acordo, especialmente nessa área super sensível da qual a gente está tratando, da qual o OCA trata, que é a Amazônia. Na Europa, essa discussão está bem forte. Os europeus, inclusive, saiu uma pesquisa de opinião poucos dias atrás, mostrando uma resistência dentro da Europa à ratificação do acordo comercial por conta de problemas de governança dentro do Brasil. A gente vai falar um pouco disso também, mas não é disso que este webinar vai tratar primordialmente. A gente vai discutir aqui 2 estudos que analisaram em vários aspectos o acordo de livre comércio e chegaram a conclusões divergentes quanto às vantagens ou desvantagens, os problemas e maravilhas que esse acordo pode trazer para especificamente a Amazônia
e a questão do combate às mudanças climáticas, que tem no desmatamento da Amazônia seu componente mais importante de emissões no Brasil. Então, um desses estudos foi feito pela London School of Economics Consultancy, e eu estou com uma das autoras dele aqui hoje, a Stefania Lovo. Ela é professora associada de economia da Universidade de Reading, no Reino Unido. Antes disso, ela trabalhou como pesquisadora no Instituto Grantham de mudança climática na própria London School of Economics. E em Reading ela faz pesquisas sobre a intersecção entre desenvolvimento, economia do desenvolvimento, economia ambiental, com um foco em avaliação de impacto de políticas públicas. Ela também é uma fellow visitante do Centro de Pesquisas de Globalização e consultora do Banco Mundial. Ela, na LSE Consulting, contribuiu para vários estudos de impacto ambiental em relação a acordos comerciais fechados entre a União Europeia e outros parceiros, como o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, o México e agora o Mercosul. Ela é doutora em economia pela Universidade de Sussex e 2 PhDs, e a nossa, e também pela Universidade de Verona, na Itália, e, como eu falei, é uma das coautoras dessa análise, da qual ela vai falar daqui a pouco, sobre o acordo comercial. Também tenho aqui comigo o Paulo Barreto, que não é meu irmão gêmeo. O Paulo tem 30 anos de experiência combinando pesquisa e engajamento de atores públicos, privados e do terceiro setor, na questão de áreas protegidas, redução de desmatamento ilegal, desmatamento na Amazônia e gado. Paulo é um pesquisador muito conhecido, muito prolífico do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia, que é um membro do Observatório do Clima também. Publicou mais de 100 estudos sobre floresta, gado, legislação ambiental e drivers de políticas públicas que levam ao desmatamento. E foi citado até novembro de 2020, ele havia sido citado mais de 6.000 vezes, os trabalhos dele. E não satisfeito com isso, ele ainda virou cineasta, arrumou tempo para ser cineasta depois, tendo sido um dos produtores do documentário Sob a Pata do Boi. Então, as coisas aqui, depois de eu ter gasto 40 minutos falando do currículo dos nossos 2 participantes, eu vou explicar um pouquinho, rapidamente, da dinâmica do webinar. Cada um deles vai falar 15 minutos sobre as conclusões principais dos seus estudos. Depois eu vou tentar não irritá-los demais com perguntas, e a gente vai ter um bate-bola aqui durante 20 minutos, e, por fim, o público vai poder fazer perguntas para os 2 nos últimos 25 minutos. A gente já está aqui além do tempo, então, sem mais delongas, eu vou passar para a Stefania, mas eu acho que vocês já estão avisados aí, quem estiver nos ouvindo de fora do Brasil não vai entender nada do que eu vou dizer agora, mas tem um botão de tradução simultânea e basta apertar interpretação no Zoom. So whoever is listening to us right now in non-Portuguese speaking countries and didn't get anything that I said so far, there's a button at the bottom of your Zoom screen where you can activate translation. Então, é isso aí, Stefania. You have the floor.
Okay, I'm going to share my slides. Can you confirm that you can see them? Yes. Okay. So thank you very much for having me here for the very nice introduction. And I am really looking forward to the discussion that we're going to have next. So let me go directly on this presentation, which is about the report, the sustainability impact assessment that was done by LSE Consulting. And I was involved with the environmental impact assessment chapter together with Jean-Baptiste Velou. And in this presentation, I will focus only on deforestation. So very briefly, the impact assessment has the same structure as all assessment commissioned by the EU. It has a baseline analysis that provides an overview of past trends and current conditions. And then it has an impact assessment section that relies on a quantitative analysis, which is mainly based on the CGE modeling produced by other members of the team, and also has a qualitative analysis that relies on international sources, the academic literature, and also inputs from stakeholders' consultations. So let me start with the baseline. So in the baseline, we noted that deforestation is a long-standing concern in Brazil. And we show the trends in deforestation rates over the past decades, which you can see in these pictures here. So what we observe is that there has been a decline in deforestation over the period 2003 to 2012, and then a slow increase in deforestation in the since 2013, with a more significant increase in 2019. This was associated also to increased fire activities that were linked to human causes. So what we observed that the academic literature has attributed this decline in deforestation to the adoption of appropriate policies over the period, and we list some of these successful policies. We also show that over this period of reduction in deforestation, Brazil experienced an increase in production of beef and soy, two key products related to deforestation. So over this period, Brazil was successful in decoupling agriculture production from deforestation. Finally, however, we also note the recent increase in deforestation, which has also been attributed to the deterioration of environmental policy. And also we note the concerns raised by several stakeholders about the current policy environment. So a last part of the baseline looks at land use. We observe that only 25% of agriculture land is devoted to crops, while 75% is left for meadows or low productivity pastures. In particular, we stress this low productivity of cattle production. Evidence suggests that 40% of pastures are actually in a state of degradation. And also that past deforestation land has actually ended up being used for very highly inefficient cattle production.
We also observed that there are large differences in productivity across farmers and across regions, and also large differences in regulatory stringency across jurisdictions. So let me now move on into the impact of the agreement. So we begin with the quantitative aspects. And here what I'm showing you is the expected expansion of output and I am highlighting the key sectors that are related to deforestation. So it is a standard requirement for all reports to actually simulate the effect of a conservative and an ambitious scenario. And the final agreement that has been achieved is closer to the conservative scenario in our report. So this is why I am highlighting those three effects. So what you see is that our modeling suggests there will be a small expansion of output of these key sectors, which goes from 1 to 2.3%. And this is basically in line with the fluctuation in output that we observe year by year. So it is a small effect. A second point that we make is that policy matters. So this means that the effect of the agreement are largely going to depend on the policies that will be in place in the countries, rather than on this expansionary effect. So let me elaborate. So first, as I show you, we expect only a small expansion of key agriculture sectors. What here I call scale and composition effects are small. And this small expansion can be easily met with an increase in productivity of beef production, all by converting existing degraded pasture lands into crop fields. And also there is scope for catching up in terms of productivity across farmers and regions. The academic literature has suggested successful example of ways in which productivity has been increased without needing an expansion of land. Output has increased, sorry. So, and also finally, we observed that over the first decade of 2000, Brazil achieved an increase in output without an increase in deforestation. So was successful in decoupling agriculture production from deforestation. Deforestation decreased while beef and soy prices were on the increase. So we conclude that whether deforestation will increase in the future will depend on the policies that will be in place and not on the moderate increase in demand for agricultural products that this agreement could generate. So another point that we make is that this agreement includes a sustainability sustainable development chapter, and also commits the parties to the effective implementation of the Paris Agreement. And so, and Brazil has a list of commitments in the Paris Agreement that has to do with deforestation. And you can see them here. Brazil has committed to reduce, for example, to eliminate illegal deforestation and so on. So, what we are saying is that if any, this agreement is likely to turn the spotlight on
Brazil's commitments to fulfill these obligations, these pledges in the Paris Agreement, and so add additional peer international pressure on Brazil commitments. So let me add here a personal observation. So obviously climate change is a global issue, and European countries should worry about deforestation in Brazil, as Brazil should worry about greenhouse gases emissions in Europe. And unfortunately, however, there are limited ways in which countries can influence other countries' policies. So besides the Paris Agreement, which has also its limitations in enforcing commitments, there is no formal ways to influence policies in other countries. So in my opinion, we can see this trade agreement as a way to add pressure on this commitment to engage in a conversation about this issue. It's an opportunity for European countries to have a say about deforestation in Brazil. And we saw already the debate that surrounded the negotiation, already saw how it was able to raise the voice of different stakeholders in many countries. So I think we can say that trade agreements with environmental provisions can be seen as a way to engage in a conversation about environmental issues with the parties. So let me elaborate further on this point. So while there is still limited evidence, still the literature seems to suggest that free trade agreements with environmental provisions tend to lead to a harmonization of environmental regulations towards more stringent measures. So indeed, there is no evidence of trade agreements leading to a deterioration of environmental policy. However, we also note that the monitoring and assessment of the implementation of environmental provision is crucial, and its effectiveness at the moment is still debatable. So here we have two approaches. We have a hard approach, which is that, for example, the US or Canada that tend to impose fines or withdraw concessions in case of non-compliance with the provisions, while the EU has been adopting a more soft and cooperative approach based on a dialogue between countries. And both approaches have some merits. And in the report, we discuss ways in which this process of monitoring and assessment should and can be improved. So there is definitely scope for improvement on this aspect. And mainly we really focus on the need to engage the civil society in all these different mechanisms that are proposed to enforce environmental provisions. So I'm now ready to conclude. So, so the report indicates that the agreement is likely to generate a small expansion of key agriculture sector. Future deforestation in Brazil will likely be determined by the policy choices that will be made rather than the small expansionary effect of this agreement. We highlight that the agreement can add pressure on the effective implementations of Paris commitments by Brazil and all the parties.
but we also have reservations about the process of monitoring and assessment of the environmental provisions. So let me conclude with a selection of the policy recommendation that we made. So we recommend Mercosur and Brazil to invest, to focus on increasing efficiency and productivity in agriculture, to continue to promote the policies, the anti-deforestation policies that were successful in the past, and also improve upon these policies using the examples, the successful example, and the recommendation also from the academic literature. And also we provide a set of recommendations to improve the mechanisms to ensure the monitoring and assessment of the environmental provisions. So this is it. Muito bem, obrigado, Stefania. Está todo mundo me ouvindo? Você pode... ela já interrompeu o compartilhamento de tela. Bom, então eu queria passar para o Paulo agora. Está na tela já, né? Então, obrigado pelo convite. Eu vou focar aqui, eu conduzi um trabalho com uma equipe, eu coordenei, para avaliar aí qual o impacto desse acordo no desmatamento. O acordo ele reduz tarifas para o comércio, e aí isso implica o que as pessoas vão comprar mais ou menos, dependendo dos itens, né, que são reduzidos. E isso, então, pode ter um efeito sobre o desmatamento. Só um minutinho aqui. O primeiro ponto, antes de entrar no estudo que eu conduzi, eu tive sorte de que, enquanto estava fazendo o estudo, saiu um trabalho muito importante que avaliou qual o impacto histórico de outros acordos, né, fazendo um painel de 189 países entre 2001 e 2012, acordos comerciais, e mostrando lá que, de fato, esses acordos aumentaram o desmatamento. Então, não é só um acordo, mas uma revisão muito ampla. Aí tem a referência. Esse gráfico aí mostra como o desmatamento aumentou. Então, o aumento do desmatamento foi muito rápido, logo após o começo da validação do acordo. Então, a gente já tem dado internacional para ter uma ideia do que acontece. Então, a tarefa aqui é ver o que esse acordo especificamente poderia resultar. E aí, o estudo que a gente lançou, ele tem 3 partes. Eu coordenei, em geral, a condução do trabalho, mas foi com participação de várias pessoas. A primeira é quanto é esse risco adicional do desmatamento, onde esse desmatamento poderia acontecer, a geografia desse risco. E a terceira parte, como mitigar. A primeira foi feita por pessoas da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. O segundo é liderado por Eugênio Arima, que é a Universidade do Texas, com minha participação também. E o terceiro, eu que conduzi. Para estimar o efeito de um acordo desse, é relativamente complexo, porque, embora seja entre o Mercosul e a União Europeia, a gente tem um efeito global. Se muda a tarifa, alguém da Europa pode passar a comprar mais do Brasil, deixar de comprar dos Estados Unidos. Então, a gente tem que saber o que acontece na economia global. Tem gente especializada em fazer isso, que eles resumem o que é a economia global num modelo e estudam que tipo de mudança acontece quando tem acordos comerciais, mudanças de impostos e várias questões. E essa figura aí mostra um setor desse modelo
que ele acaba mostrando também que tipo de mudança de uso de solo pode acontecer. Se as pessoas vão usar mais intensivamente uma área, se eles vão desmatar, depende de que tipo de bens e serviços são mudados. Então, é uma coisa que é relativamente complexa, mas é encapsulada aí nesse modelo. Com base nesse modelo, eles aplicam, então, a redução ou eliminação das tarifas que estão previstas lá no acordo. É uma lista grande, eu não vou detalhar aqui, mas, por exemplo, tem cotas sobre carne, tem questões sobre vinho, carros, todos os tipos de bem que você pode imaginar. Agora, o modelo, você pode calibrar algumas questões, né? Tem um modelo que é grande, muda as tarifas, mas você pode considerar algumas variações, que é o que a gente chama de projetar cenários, né? E eles consideram lá 3 grupos de variáveis. A primeira é chamada de elasticidade do comércio, que é basicamente o seguinte: elasticidade um exemplo se você tem uma mudança ali no preço do sal, você não vai começar a comer mais sal, então é baixa elasticidade. Mas se vinho francês ficar mais barato, provavelmente muita gente vai tomar mais vinho. E se a carne ficar mais barata, também muita gente talvez vai comprar mais carne. Então, é isso que trata a elasticidade. E tem lá considerou uma elasticidade padrão e a outra mais alta. Foi considerado também a tendência do desmatamento. Eu vou mostrar ali períodos em que o desmatamento foi baixo e alto. E um outro que é muito interessante é o tipo de cultivo que as pessoas vão usar predominantemente, né? Se vai ter múltiplas culturas numa mesma área, ou se vai ser monocultivo. Então, tem uma variação grande, então, no final, tem aí 6 cenários. A taxa do desmatamento, é importante lembrar o período aqui que foi usado, uma mais alta e uma mais baixa, antes de 2003, tem um período ali de uma variação forte com alguns picos, e o período que já foi mencionado, 2003, 2013, com taxas menores. Então, isso aí é a diferença ali da média desses 2 períodos. E aí são períodos que tiveram diferenças de condução de política. Tá? É importante olhar nesse gráfico que mesmo no ano em que o Brasil foi muito duro, na sequência de anos que o Brasil foi muito duro contra o desmatamento, teve um sucesso, mas ainda teve um desmatamento ali bastante resistente, próximo de 5.000 km² por ano. Isso é bem importante de entender. E aí esse resultado lá mostra quanto é que teria de desmatamento adicional global. Isso aí, então, são 6 cenários, e aí estimativa de entre cerca de 110 mil hectares por ano a quase 243 mil. Tá? Uma variação aí dos 6 cenários. Então, um cenário que tem pouca governança, que tem a elasticidade do comércio muito alta, ou seja, as pessoas vão comprar mais carne, por exemplo, isso leva a um desmatamento mais elevado. E se tiver uma baixa governança aí do desmatamento? Então, essa é a variação. O Brasil seria o local, aparece em amarelo, aí seria o local com mais risco de desmatamento. É interessante notar que em alguns lugares haveria crescimento de floresta, especialmente uma parte ali na Europa e em outras regiões do mundo. Então, dá para ver, inclusive, que pode crescer em alguns lugares e aumentar, porque o modelo é global. Então, esse é o que a gente vê do modelo. Em qualquer cenário, teria, sim, um risco adicional de desmatamento. Comparando com o desmatamento histórico do Brasil, a gente pode dizer que é relativamente pequeno, mas adiciona, a gente vai ver depois, a uma situação já de bastante risco. A segunda parte é olhar, então, vai ter mais desmatamento, onde é que isso talvez acontecesse? E aí é um modelo espacial que olha o que historicamente está associado à geografia do desmatamento. Tá? E tem vários fatores que entram nesse teste, como a distância para as estradas, se tem área protegida, se há assentamento de reforma agrária, tipo de solo, quantidade de chuva.
distância para um desmatamento histórico. Então, são vários fatores, várias variáveis. Você olha o que aconteceu ali no período e consegue entender onde é que tem mais risco. E olha isso para frente. Quais as células que ainda têm floresta estão em condições muito propícias a desmatamento, se tiver um risco adicional. E aqui é onde a gente mostra, distribuindo aquele risco adicional do desmatamento, olhando para a Amazônia. Aqui, quanto mais vermelho, mais risco de desmatamento. Obviamente, tem uma associação com os lugares que a gente já sabe que tem um risco alto, porque tem as condições muito propícias agora, ou seja, ele acrescenta risco nessas regiões que estão já com bastante problema. A gente fez um olhar mais focado aí também depois, pegando esse mapa e fazendo um mergulho ali, olhando situações em regiões que têm áreas protegidas, terras indígenas, mostrando que algumas áreas ficariam ainda mais sujeitas a risco. Isso é muito importante porque a gente sabe que tem um clima agora no Brasil de ameaças a áreas protegidas, inclusive pelo discurso do próprio governo contra povos indígenas, dizendo que vai abrir essas áreas para agricultura e mineração comercial, e já tem um registro mais acelerado de desmatamento nos anos recentes. A gente fez esse mesmo olhar para o Cerrado, mostrando aí as regiões com mais risco. Também olha para, nessas regiões de mais risco, o que é que tem ali no entorno, se tem áreas protegidas. Então, tem algumas regiões com risco no entorno de terras indígenas, e especialmente aqui terras indígenas. E esse é um tópico de especial consideração quando a gente fala desse tipo de acordo global. A terceira parte é olhar para o que está lá no acordo em relação o acordo tem um capítulo sobre desenvolvimento sustentável, se aquelas regras que estão propostas lá, se elas seriam suficientes para mitigar esse risco. E a conclusão ali é que eles são insuficientes. Assim, em geral, a meta mesmo dos próprios países, eles estão abaixo do que é necessário. O Brasil fala, por exemplo, em reduzir, em zerar o risco, o desmatamento ilegal em 2030, ou seja, é uma coisa bastante, diria, leniente. Depois, fazer um ajuste aqui. Isso aí vem de uma avaliação do grupo francês que avaliou. Ali o Acordo de Paris fala de ter incentivos financeiros para evitar o desmatamento, o acordo não trata desse aspecto. Outro aspecto que também, isso aqui é interessante, que eu incorporei vários comentários feitos até por um outro grupo na London School of Economics, que avaliou os aspectos legais do acordo, que a falta de sanções para estimular o cumprimento, o espaço para a sociedade civil para participação é limitado. Por exemplo, as queixas sobre o não cumprimento devem ser apresentadas por funcionários do governo. A sociedade civil não pode dar diretamente num processo, ou seja, só se o governo quiser que essas queixas seriam apresentadas. Esse próximo item é super importante, que o período para lidar com as queixas é relativamente longo, quase mais de 460 dias. E aquele gráfico que eu mostrei primeiro mostra que o crescimento do desmatamento é muito rápido. Então, se ele acontece, a gente não ia ter tempo de esperar depois, ou seja, o desmatamento acontece e depois aquilo é irreversível, porque uma reclamação não vai resultar em tratar daquele assunto. Então, dado esse conjunto, a recomendação aqui em geral é condicionar a ratificação do acordo a que, de fato, o Brasil reduza o desmatamento. A gente, por exemplo, tem ali aquele número de 2012, que chegou ali menos de 5 mil quilômetros quadrados, a gente agora está com 11 mil, e a meta do Brasil era estar, esse ano, em menos de 4 mil. Então, é difícil assinar um acordo com o Brasil tão fora do que a sua própria política estabelece. Ter também a participação de sociedade civil, o acordo tem aqui aquelas falhas, o governo brasileiro
tem removido a sociedade civil de participação na gestão de vários assuntos, incluindo ambiental. Isso teve uma consequência grave na área ambiental, especialmente a Amazônia, que é o congelamento do Fundo Amazônia, que tem recursos e que basicamente está congelado. Uma outra coisa que poderia acontecer é ter um pré-investimento para preparar essas regiões de alto risco para a gente, de fato, mitigar. Ter um apoio financeiro para evitar isso com algum pré-investimento. Eu fiz um cálculo que tipo de investimento poderia ser feito e ali o número foi 2,4 bilhões. Para ter uma ideia do que significa, seria um ano, o equivalente a um ano de redução dos custos devido às reduções tarifárias. Ou seja, com o acordo, a sociedade em todos os países ia deixar de gastar 2,4 bilhões de euros por causa da redução das taxas. Então, durante só um ano, né? Ou seja, dado que é um acordo de longo prazo, não seria um investimento tão significativo. Então, a conclusão aqui acho que tem um acordo aqui em relação ao que a Stefania disse, que, de fato, o Brasil poderia produzir sem desmatar, mas, dadas as condições atuais que o Brasil tem de redução das suas políticas, tem um risco, sim, de que aconteça esse desmatamento. E eu acho que aí também um debate internacional que tipo de acordo a gente tem? É que faz o acordo e depois negocia as condições de aplicação de penas, ou é melhor já estabelecer critérios duros antes de sanções que estimulem que as pessoas de fato cumpram, né? O exemplo dos acordos americanos é que eles estabelecem sanções e isso estimula as melhorias antes dos acordos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Você deu uma ligeira estourada aqui no tempo, então eu vou tentar ser um pouquinho mais breve para dar mais tempo para o público fazer perguntas. Bom, eu queria fazer uma pergunta geral para os dois, e depois uma para cada um de vocês. A pergunta geral é a seguinte: vocês dois, os dois estudos, parecem colocar muita fé no fato de que o Brasil se comprometeu na sua NDC a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Né? Cada um interpreta isso de um jeito, o estudo do Amazon interpreta isso como uma leniência excessiva, o estudo da LSE como algo positivo, que, afinal de contas, pelo menos é um compromisso. No último dia 9 de dezembro, o Brasil jogou fora. Isso já não era um compromisso muito firme, porque ele fazia parte do anexo da NDC e não da meta brasileira, portanto, isso não era legalmente vinculante. No último dia 9, o Brasil submeteu à Convenção do Clima uma NDC nova, que é uma revisão da primeira NDC. Pelas regras do Acordo de Paris, o Brasil podia fazer isso, e todos esses compromissos setoriais foram eliminados da NDC. Isso é uma coisa, então nós não temos mais nenhum tipo de obrigação, nem está escrito em lugar nenhum mais que o Brasil prometeu um dia que zeraria o desmatamento ilegal na Amazônia em 2030. O compromisso internacional do Brasil agora é outro, e inclusive, menos ambicioso do que a NDC submetida em 2015, porque permite ao país emitir entre 200 milhões e 400 milhões de toneladas de CO2 a mais em 2030 do que a NDC anterior submetida em 2015. Então, diante disso, eu queria saber de vocês se não muito... De que jeito a gente consegue inserir esses elementos de governança que são altamente variáveis e altamente voláteis, ainda mais na situação que a gente tem hoje no Brasil,
numa avaliação de impacto dessas, de um acordo comercial, como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. A Stefânia falou que, e aí a minha pergunta para ela, ela falou que geralmente nos casos que você analisou, Stefânia, de acordos comerciais, os acordos costumam levar a um aprimoramento da legislação ambiental nos países que os assinam. Aí eu lembro da Angela Merkel no Parlamento Europeu, no Parlamento Alemão, em 2019, dizendo que não vai ficar... O fato da Europa assinar o acordo com o Brasil poderia, inclusive, aumentar a capacidade de pressão europeia sobre o Brasil. Naquela mesma semana, o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, mandou a Angela Merkel pegar o dinheiro que ela ofereceu do Fundo Amazônia e reflorestar a Alemanha. Então, eu queria saber o que na análise de vocês dá, não sei se é possível responder isso com a metodologia que vocês usaram, mas o que dá a vocês o que permite no estudo tirar a conclusão de que o acordo comercial poderia fazer o Brasil melhorar ou aprimorar a sua governança ambiental ou implementar com mais vigor as suas metas no Acordo de Paris, que o próprio governo brasileiro já fez questão de enfraquecer na primeira oportunidade que teve. A minha pergunta para o Paulo é a seguinte: Paulo, o acordo comercial, de fato, não, aparentemente, segundo a análise de vocês, não é a prova de desmatamento. Mas me parece que tanto o desmatamento quanto as emissões que vocês veem são relativamente pequenos. Eu estava aqui olhando que no pior cenário você vai ter emissão de 173 milhões de toneladas de CO2, isso para todo o Mercosul. Só no ano de 2019 o Brasil levou 2 meses, pouco menos de 2 meses para emitir 173 milhões de toneladas por desmatamento. Quer dizer, mesmo que haja desmatamento associável, não é um desmatamento mitigável e uma coisa até quase marginal perto do benefício econômico que o acordo traz. Era isso. Stefânia, vai primeiro. Yes. So, well, very interesting questions. So let me do the worst thing ever. So answer your question with another question, but I will also give an answer as well. So you mentioned that perhaps Brazil commitments to the Paris Agreement are not that strong, and might not being committing at all. So the question is, what would we be doing without? Would there be more pressure to commit with or without the agreement? So this is how I like to see, is that this trade agreement is really, is requiring the countries to commit. So if the alternative is not to have an agreement, I think I can also go on and answer your other question, is that if there is no agreement, there is also no way in which European countries can have a say on what is happening in Brazil. So, so yes,
obviously there is politics in all this, and countries can use that to also show their force. And as you mentioned, the conversation between Bolsonaro and Merkel. But I think the question I want to think about is what would happen without this agreement, and is that probably we will see an increase in deforestation because policies are deteriorating. We might see Brazil just going halfway to its commitment to the Paris Agreement. And so having this agreement I think is one opportunity for European countries really to have a say. And just to also answer a little bit your question, yes, what I was referring to, an empirical literature, although it is limited, that really also investigate the diffusion of policy. And trade agreement is a tool for the diffusion of policies across countries. So in particular, when we are signing a trade agreement between let's say a developed country with more stringent regulation, usually there is evidence of harmonizations towards the more stringent regulation, because usually this is, standards are increased, and particularly if we also have environmental provisions, then trade need to satisfy multilateral agreement in order to take place. So I hope I answer your questions. Obrigado. Talvez a primeira, Cláudio, sobre o... Eu não acho que o governo brasileiro vai... Bom, ele já está descumprindo, né? Independente da mudança, inclusive, da NDC, né? Que ele diz que vai fazer para reduzir as emissões, o Brasil já vinha descumprindo o que estava na própria política de clima nacional, né? Que tinha uma meta para 2020. Então, esse descumprimento já era um problema. Eu acho que, inclusive, é um problema para o próprio acordo, né? Porque o Brasil assinou dizendo que ao assinar, estava reforçando o seu compromisso com o Acordo de Paris também. Então, eu não acho que quer dizer, o Brasil não está levando isso em conta, e talvez eu não tenha destacado suficientemente. A minha grande proposta é o acordo só ser ratificado depois do Brasil fazer o seu dever de casa, e não dizer, vamos fazer e tal, é dizer, olha, confirmamos a ratificação a partir do momento que essas metas sejam cumpridas. Talvez é bom contextualizar aqui, o acordo, de fato, já deveria ter sido ratificado, isso tem mais de um ano, né, que foi lá assinado, mas ele tem que ser depois ratificado pelos parlamentos, pelo Conselho Europeu, que são os chefes de Estados da Europa, e isso não tem acontecido, em grande parte, porque o Brasil não tem caminhado na direção que estava colocado lá no momento da assinatura. Então, de fato, eu não vejo aí o Brasil caminhando nessa direção. Ao Brasil dizer, quer dizer, se a Europa dissesse não ratificamos até que, de fato, sejam atingidas aquelas metas, eu acho que aí seria uma postura mais adequada. Eu vou fazer aqui um comentário, talvez respondendo a pergunta da Stefânia, o que é que a Europa pode fazer. De fato, a Europa já está caminhando num sentido que é o seguinte, essa visão de que a Europa não pode se interferir no que o Brasil faz, eu acho que é uma revisão muito estreita, porque, de fato, a Europa já interfere no que o Brasil faz, ao comprar sem ter, né, grandes regras, e também ao investir, né?
O Brasil recebe muitos investimentos da Europa, inclusive na área de agronegócio. O que está acontecendo agora? Com as mudanças que estão acontecendo na Europa, em grande parte por pressão dos eleitores, a Europa está mudando algumas regras, inclusive com um plano, um novo acordo verde, que está tendo pressão para deixar de comprar de áreas desmatadas, que é chamado de desmatamento importado, né? E também havendo pressão para que os investidores façam ali uma verificação antes de investir em algumas áreas. Então, de fato, sem o acordo, a Europa já internamente já está sendo pressionada para avançar. O próprio Parlamento Europeu também pressiona nesse sentido. Então, se não tiver o acordo, o Brasil vai ser também pressionado por essas outras evoluções que estão acontecendo dentro do próprio espaço europeu. Acho que outra pergunta do Cláudio é em relação ao total do desmatamento ser relativamente pequeno e se isso seria mitigável ou valeria a pena. Os estudos, eu fui um dos primeiros assim, a fazer um estudo mostrando que o Brasil, naquele momento que o Brasil foi duro contra o desmatamento e houve uma queda de 80%, uma das respostas do setor privado foi melhorar a produtividade das áreas que eles já usam, né? Porque tinha aquele discurso aqui de quem quer continuar a desmatar, que não pode parar de desmatar, porque vai haver um congelamento da economia do Brasil, da Amazônia, que não é verdade. O acordo mais duro contra o desmatamento foi a moratória da soja, que deixou de comprar de desmatamento após 2006 e usar imagens de satélite para ver o desmatamento para uso de soja. As pessoas começaram a usar mais as áreas já desmatadas, reformar pasto mal usado para plantar soja. Tem muitos dados já mostrando também, estudos muito bem feitos, mostrando que isso tem acontecido na pecuária quando a gente é mais duro fiscalização do desmatamento. E tem aí milhões e milhões de hectares mal utilizados. A gente pode entrar no debate depois por que tem tanta área desmatada sem uso apropriado. Um dos motivos é porque tem uma apropriação gigantesca de terra pública sem nenhum controle, que é a chamada grilagem, né? Então, tem um incentivo perverso ali para a ocupação de áreas que não tem a ver com a necessidade, de fato, mas para ganhar dinheiro com a apropriação de terra pública. Então, tem muito espaço, sim, para produzir, mas essa mudança de comportamento dos produtores se dá quando tem uma pressão, especialmente quando tem uma pressão contra esse desmatamento ilegal ou desnecessário. Câmbio aqui. Legal, obrigado. Acho que eu tenho mais uma pergunta para os dois. Infelizmente, ela será 100% política. É possível dissociar essas regras negociadas internacionalmente, esses grandes acordos comerciais e até o Acordo de Paris, do tipo de regime que existe nos países, particularmente, né? Sendo muito franco aqui com vocês e falando português bem claro, é possível tornar o acordo comercial União Europeia-Mercosul à prova de Bolsonaro? Você inverteu a pergunta. Mudou o título do trabalho? Eu acho muito difícil pelo comportamento do presidente. Ele tem... Bom, o que é que você espera de... Quais são os incentivos, né? O presidente tem um componente ideológico muito grande. Não só ele, mas tem o corpo ali de várias pessoas ao lado do presidente. Tem uma visão sobre a Amazônia que é que precisa ocupar de qualquer jeito, mesmo que seja desmatamento desnecessário, porque é uma visão ali da década de 60, 70. Então, tem uma visão de geopolítica, de soberania, que não tem a ver com necessidade de ocupar. E eles tomam isso como mais importante do que pensar no interesse geral do Brasil em relação a ser mais efetivo, reduzir as emissões. Então, eu acho que ali tem uma dificuldade ideológica de aceitar essas mudanças.
E aí, quando a gente pensa num assunto que para muitos é com certeza mais importante, o comportamento do presidente em relação à pandemia. Tem uma coisa anti-ciência, anti-bom senso. Então, o governo foi empurrado a ter ações sobre vacina e outras coisas porque os governadores se mobilizaram. Então, é um governo difícil de esperar que eles façam uma coisa certa. Stefania, você pode pular essa se você quiser, mas você pode também responder como é que a União Europeia lida com países cujos governos têm orientação ideológica muito parecida com a do Brasil, como a Polônia, né? Well, with Poland, I think as you can see, there's a lot of talking, and at the end, this soft approach. I know that there is all a process as usual with the EU. There's always a process to deal with all these situations. How long it's going to take, who knows? And by the time, maybe there's going to be even a different government or so on. So I think to make a relationship with the agreement, I think the timing in which this settlement, this dispute, these debates take place, and there are actions, is one of the recommendations that we really need to be shortened. And because damages are done by the time that even if there were sanctions, these are actually agreed, put in place. So if I were to speak as an economist, I would probably say, this agreement has been negotiated for 20 years. Governments come and go. If you had signed it, 4 years ago, we would have said, yes, it's all fine. And, but obviously, we also need to be aware that there are, changes in governments, in ideology. And so whether, one wants to use this agreement as a political tool to influence what happened, in other countries, then it's not for me to say. But I think it is a tool to influence, to have an influence internationally on what happened in other countries. Obrigado. Bom, eu tenho várias perguntas já do público. Eu vou começar com uma pergunta que é feita para os dois, da Sandra Rios. Ela pergunta o seguinte: as diferenças dos resultados dos dois estudos quantitativos sobre o desmatamento não parecem assim tão grandes e parecem estar mais atreladas às hipóteses adotadas quanto à liberalização comercial do que efetivamente decorrerá do acordo. No caso do Amazon, os resultados também parecem muito sensíveis às elasticidades adotadas no exercício. Vocês dois poderiam comentar? Posso responder? Eu acho que tem um ponto que é interessante. Muita gente tem dito que o relatório da London School foi muito... não estima adequadamente os riscos do desmatamento e tal. Mas eu acho que muita gente esqueceu de olhar as recomendações que eles colocam lá, que tem uma parte que é muito parecida com o que a gente coloca. E se as pessoas prestarem atenção, são bastante duras. Por exemplo, porque a questão é, ok, talvez o desmatamento não seja tão grande, é possível mitigar. E a pergunta é, o acordo tem lá os elementos para mitigar? Em grande parte, seria o Brasil fazer o que fez no passado e melhorar já o que tinha feito, né? Como eu mostrei no gráfico, aquela redução. Então, seria o Brasil voltar no passado e adotar aquelas políticas. A gente fala disso, a London School também fala disso no relatório.
E tem alguns itens que são bastante duros, por exemplo, em relação ao governo brasileiro está dizendo que vai abrir terras indígenas para exploração comercial. E o relatório lá diz, olha, o Brasil fala diplomaticamente, mas diz, olha, o Brasil devia voltar a tirar essas ideias, não avançar com essas ideias. Então, eu acho que tem uma concordância da grandeza do desmatamento. Talvez a discordância seja de como é apresentado, no sentido de dizer, não é tão grande, não é problema, o Brasil pode seguir adiante fazendo o que já fez no passado e fez bem, dá para reduzir o desmatamento. O que a gente está mostrando do outro lado bom, não é bem assim, porque o desmatamento está aumentando e o Brasil abandonou várias daquelas políticas e não está dando sinais que vai mudar. Por isso, a gente não deveria ir adiante até que o Brasil, de fato, volte ao passado e adote aquelas políticas e aperfeiçoe. É necessário adotar outras também. Então, tem uma diferença aí de como você encaminha os resultados do que os modelos mostram. Stefania, quer comentar? Yes, so I think I agree on the differences. Okay, okay. Sorry. Yes, so I think I agree with Paolo, and what we don't do is linking from a quantitative perspective the increase in output to an increase in deforestation, as instead is done in Paolo's report, where there is also this spatial dimension. We didn't go that far. For me, it's yes, the really linking one, let's say, one extra ton of beef to, a certain amount of hectare of deforestation is complex. And so we remain a little bit more soft on this link. And of course, highlighting the importance of the policy dimension. And yes, we do recognize that policy is deteriorating. And again, my question is, what would happen without the agreement? Since the agreement is not going to bring such an increase in demand for agricultural products that would push an expansion of agricultural land. So again, I think unfortunately I always go back to the same point, that I can see it as a tool. Obviously, I also agree with Paolo that there are ways in which one can actually make it even more so as tool to influence what happened, for example, by requiring first countries to show commitment and then ratify. But again, this is something that is for the institutions also to think about. Obrigado, Stefania. O Klaus Köhnlein, do KfW, espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome, ele está respondendo a sua pergunta com mais uma pergunta. E ele está perguntando o seguinte: vocês não acham que os consumidores e investidores europeus têm mais poder para estimular cadeias produtivas de zero desmatamento do que o próprio acordo comercial? Posso responder ou você? Como eu falei, o que está em andamento, algumas coisas Bom, a Europa está tendo já algumas transformações de mudanças legais que podem ter um efeito. Tem que ver ainda como é que isso vai se estabelecer, incluindo, por exemplo,
se vai ser transformado em uma lei de toda a Europa. A França tem uma legislação contra o desmatamento importado. As grandes empresas que importam deveriam fazer uma verificação. E tem uma discussão para esse tipo de legislação ser implementado em toda a Europa. Então, isso pode ter um efeito. Hoje não existe sistemas para todas as empresas fazerem isso na Europa, então tem ainda conexão, sim, entre o que a Europa compra e o que a Europa investe aqui na região, no Brasil, com desmatamento. Então, ainda tem que se caminhar para que, mesmo sem um acordo, esse efeito seja mais seguro, né? Obrigado. Quer responder, Stefania? Você está no mudo ainda. No, I think I missed the question. Sorry. Perdão. É o seguinte, o Klaus está perguntando se vocês não acham que os consumidores e investidores europeus têm mais poder para estimular cadeias produtivas de desmatamento zero do que o próprio acordo entre a União Europeia e o Mercosul? Consumers are already showing that they care about beef, for example. So I was looking, just checking the other day, for example, the consumption of beef in the EU has been on the decline, substantial decline. So, and definitely, so this is going to also affect the trade between the two countries, the demand for beef. So besides, focusing on illegal deforestation, this is an example of how consumers with their behavior can actually, influence the demand for certain products that have these negative effects. So I think, I don't see. I don't see other ways beside the agreement. One, can think about embargoes, but those we know, they're not, we don't want to go down that route. You can think about, yes, there is already these requirements for products not to come from illegal deforestation, but yet we also know that if products that come from illegal deforestation are not exported to the EU, they will just be exported to another country. So ultimately, there will be just substitutions, and unless there is a coordinated action by all trade partners, there will be just a shift in trade flows of products coming from illegal deforestation. So yes, so this is what I think. Yeah. Obrigado. Eu tenho duas perguntas da nossa anfitriã aqui, da Ana Toni. Ela está dizendo o seguinte: bom, como você falou, Stefania, esse acordo está sendo negociado há mais de 20 anos. Isso foi antes da questão das mudanças climáticas assumir a centralidade que ela assumiu na agenda internacional hoje, né? Talvez se tivesse tido naquela época, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje. Mas vocês pesquisaram se o acordo vai ajudar a diminuir as emissões dos países envolvidos? Vocês olharam para emissões? Essa é uma pergunta especificamente para você. E tem uma pergunta que eu acho que os dois podem responder. Se o acordo tivesse entrado em vigor em 2020, que instrumentos ele teria diante dos autos, né, para coibir os autos ou punir o Brasil por conta dos altos índices de desmatamento verificados no ano passado?
Sorry, did you, just to check, did you ask or if I discuss overall the impact on emissions and on climate change? Yes. So, so yes, we did. So the thing is that with Brazil, I think deforestation remains the key contributor to climate change. Brazil uses a very clean energy with respect to what we do in Europe. And so, I mean, yes, agriculture is a source of greenhouse gases emissions. So this is probably the two key aspects: deforestation and beef production. And again, we, in terms of global emissions, we don't see the agreement to make a relevant increase in global emissions, mostly because of these characteristics, and also because we also think that the impact on deforestation is limited. And also, one of the things that we highlight in the report is that free trade agreements also encourage trade in what we call environmental goods and services, which are products and innovation technology that allows to save energy, to produce less emissions, and or simply trade in renewable energy technology. So this trade is going to increase. And so there is also this side of the agreement. Eu acho que foi exatamente essa a pergunta dela. Se vocês conseguiram quantificar essa redução de emissões global em decorrência do aumento do comércio de produtos mais eficientes climaticamente. So I don't have a quantitative result. So, but I have more like qualitative evidence of and we show existing partnership between the countries in developing patents and also the complementarity between different technologies, green technologies, so which would encourage trade in these areas. But unfortunately, I mean, we do have quantitative estimates of emissions based on our CG modeling and on the energy intensity of different sectors, and the effects are small. No nosso caso, não estimamos o efeito global sobre emissões, mas sobre as emissões de uso da terra. E como haveria esse aumento do desmatamento, então sim, haveria em qualquer cenário um aumento de emissões. Obviamente, para evitar isso, teria que ter essa forte redução do desmatamento no nível para mitigar, e aí envolveria as coisas que eu falei antes. Eu queria fazer um comentário. Você não perguntou, mas talvez está ligado com alguma coisa que foi falado antes. Se não tem nada de bom ali no acordo, e como o acordo poderia ser usado, né, para causar transformações positivas, né? Uma das inspirações que eu tive, para sugerir aquela ideia de ter um fundo que a ratificação, para investir em algumas áreas e fazer a mitigação, foi baseado numa coisa que a Europa já fez em um outro acordo com a Ásia. Às vezes, esse tipo de acordo ele tem um efeito negativo social. Tá? Por quê? Essa ideia que você vai aumentar os requerimentos, por exemplo, na área sanitária, isso pode levar a que pequenos produtores que não têm uma boa qualidade sanitária dos produtos tenham um mercado fechado. Então, por exemplo, produtores de camarão no Vietnã
ou outro país na Ásia, e iam perder mercado. E ali vários pequenos produtores. Então, o acordo ia deixar muita gente ali de fora. Então, para não ter esse tipo de acordo, esse impacto negativo, eles fizeram exatamente ali o que eu estou sugerindo. Antes do acordo entrar em vigência, foi investido num fundo que foi lá, fez assistência técnica, tem várias questões ali de pré-investimento, assistência técnica, padrões de higiene, tudo isso. E ali 300, não lembro o número agora, mas era o número, milhares e milhares de produtores passaram a ter maior qualidade sanitária para atender o padrão europeu. Então, acho que esse é um tipo de exemplo que inclusive, me inspirou a ter essa sugestão. Um acordo que fale para parar desmatamento pode ter efeito para pequenos produtores ali que vendem o bezerro que vai para uma fazenda que vai chegar no frigorífico depois, para outra fazenda de engorda. Então, pode ter um pré-investimento que, de fato, melhore a produção. Mas, dadas as condições atuais, eu preferiria que seguisse aquele modelo do Vietnã de um pré-investimento antes de entrar em vigor. Ok, tem uma pergunta da Sofia Pauline para a Stefânia, que eu vou fazer em inglês para facilitar. Então, se você quiser desligar o botão da tradução só por um momento. Okay, seeing that the SIA was only published when the negotiations of the agreement were already finished, to what extent were your findings actually considered in the negotiations, especially the recommendations you make? So thank you, very good question. So so as I mentioned, so while it took a long time to complete the report, it was largely done before the conclusion of the negotiations. So you can see also sometimes in the data that we use, although after stakeholders consultations, we did extend our period of analysis. We started the report way long before, and so then did try to incorporate the latest data. So again, in the simulations, we maintain the conservative and ambitious scenarios as they were suggested at the time it was commissioned, and then but then we saw that the negotiation ended up being closer to our conservative scenario. So it still remains an impact assessment of the standard ones that accompany the negotiations. So this is how it is. Just before you turn the translation on again, I'll just add one question by Carlos Rito from Potsdam. He's asking you which Brazilian NGOs that are based in the Amazon, such as IPAN and Amazon, or indigenous peoples organizations were consulted during the SIA report development. And he's also asking why the final report was released only 8 months after the agreement was signed. So if you want the names, I need to look for them. And so I can try to get them by the end here looking through unfortunately, I don't remember them. And so the way the consultation is done is that we did try to reach out and encourage stakeholders to contact us. So this is how it usually is a call for inputs from stakeholders. And we did receive quite a large number of comments. And we also had an online event where we also collected comments, which we then incorporated in the report. So for the names, I can also, if someone wants to get in contact directly with me, I'm happy to provide
the information, I would need to look for that. Ok. Bom, nós temos 5 minutos, então acho que eu vou fazer mais uma pergunta e deixar que vocês façam as suas considerações finais, porque, na verdade, nós já estamos quase meia hora além do tempo estimado inicialmente para o seminário. Uma pergunta de alguém que não se identifica, mas que está perguntando o seguinte: com base nos estudos e na própria experiência profissional de cada um dos palestrantes, o que ambos concluem? O risco do desmatamento fará o acordo fracassar ou o acordo vai ser ratificado, afinal de contas? Sorry, let me go. I mean, whether the agreement will be ratified, I mean, deforestation is one of the things that can make this agreement fail. I don't know, my Argentinian friends tend to think that, you know, this agreement will never happen just because you know, it requires a commitment, you know, to an international commitment. So yes, so I think, you know, I think I saw a lot of pressure from European countries, from France, a lot of noise around deforestation. So I think it's you know, it's 50-50, I would say, in my opinion. Eu tenho conversado com várias pessoas da Europa, já apresentei o estudo, e pessoas negociadoras, gente do parlamento e outras pessoas. E o que eu entendi é que existe em português, uma sinuca de bico. Eles entendem o problema, sabem que teria que ser feito, mas aí a conclusão é: bom, mas se a gente pedir para fazer a coisa certa, o governo brasileiro não vai aceitar. Então, não dá nem para começar a conversa, porque... Então, o que eles estão fazendo agora é o que eles chamam de negociações pré-ratificação, né? Já era para ter ratificado, mas estão nessa fase que eles chamam de... E aí estão tentando chegar em algum documento adicional ao que já tem do Acordo de Paris e outras coisas, sem reabrir o acordo. Então, se esse é o caminho, a tendência é que seria esse adicional, talvez seja muito fraco em relação ao que seria necessário. Mas aí isso leva a algumas resistências, e aí tem... o acordo acaba, como tem um crescimento de demanda de partidos verdes ou de uma parte da população europeia que é contra, isso já também tem um efeito eleitoral. Isso, por exemplo, é um assunto na França. Então, ali a França fica numa posição que tem sido muito vocal. Por acaso, eu estava em Bruxelas quando esse acordo foi assinado. Eu nem sabia que ia ser assinado, eu estava lá por outro motivo. Mas eu estava conversando com as pessoas do parlamento. Gente nova que estava chegando, muita gente jovem ligado ao Partido Verde e outros, e gente já de veterano. E uma britânica, era antes do Brexit, uma britânica fez um resumo espetacular para mim. Ela disse o seguinte: esse acordo não vai passar, porque o que vai acontecer aqui é que a gente vai juntar os fascistas, os verdes, esqueci o outro grupo, mas basicamente ia ter uma coalizão inesperada. Os nacionalistas vão dizer: bom, a gente não vai... Aqui a gente está sendo obrigado a ter regras duras para se adaptar na área ambiental. Por que a gente vai assinar com um país que não quer cumprir essas regras?
E o terceiro grupo era o grupo do agro. Tá? Então, os fascistas, o agro e os verdes. Então, esses três grupos podem impedir essa coisa de andar no parlamento. Eu acho que do lado da comissão tem muito interesse em aprovar, mas essa declaração lá foi muito impressionante, é muito claro da parlamentar, que tinha muita experiência. E de lá para cá a gente tem visto esse tipo de situação. Então, alguns dos parlamentos, não da União Europeia, mas dos países, têm tido alianças de direita, de centro e os verdes para aprovar resoluções dos parlamentos dizendo a gente não vai aprovar isso. Então, eu acho que do lado da comissão e do conselho tem gostaria de aprovar, mas se eles mantiverem a estrutura que tem hoje do acordo, dificilmente passaria ali no parlamento. Então, acho que essa é a situação que a gente tem. Obrigado. Bom, o nosso tempo acabou, então eu queria saber se vocês querem fazer considerações finais muito breves, começando com Stefania. Well, I think I don't have anything to add, but I would like to thank you, everybody, the participants. The questions were really, to the point and very provocative, and make me actually think more about these issues. And I think I found it personally very, very useful for also the way in which I will do my own research, my own investigations on these issues. So thank you very much for having me, and I really enjoy this discussion. Do meu lado, agradecer. Espero que tenha sido útil. Aí no chat tem um link para o estudo, está no site do Amazon, amazon.org.br. As pessoas podem ter acesso lá ao nosso estudo. Espero que isso ajude a ter mais discussões. Acho que o Brasil perde está perdendo em algumas frontes, né, pela política que está usando na área ambiental. Isso não é necessário. O Brasil não precisa desmatar para crescer, para se desenvolver. E aqui acho que esse acordo é mais um exemplo de como uma política que leva a desmatamento acaba tirando oportunidades do Brasil. Então, acho que é mais um alerta e acho que a gente pode usar isso para reforçar a cobrança por melhoria de política na área ambiental no Brasil. Obrigado. Ok, bom, agradeço aos dois. Grazie, Stefania. Obrigado, Paulo. E peço desculpas às várias perguntas aqui da plateia que não puderam ser feitas, porque a gente realmente não ia ter tempo, são várias e eu vou encaminhá-las aos dois palestrantes. Os dois estudos estão disponíveis aqui no chat, o link para eles, e esse webinar vai estar disponível também no YouTube do OCA. E vocês encontram pelo site, enfim, lá pelo YouTube. E o site do OCA é ocaa.org.br. Obrigado e boa tarde, bom fim de semana. Tchau. Obrigado.